Fala, chefes, sejam bem-vindos a mais um podcast Chefe do Chefe. Hoje nós estamos com um assunto muito interessante, que é sobre o Iron Man, sobre desafios dos homens de aço. Que seria isso, Rafa? Antes de a gente apresentar o nosso convidado, que é super especial, o que é o Iron Man? Cara, o Iron Man nada mais é do que superar os seus próprios limites. As pessoas olham e não entendem, Tá. por não conseguirem se imaginar fazerem tamanha proeza. O que é o Iron Man? É uma prova... Cara, Iron Man é um desafio endurance, essa é a palavra, professor, em que nasceu provavelmente na ilha de Kona, no Havaí, em que as pessoas se desafiaram a fazer umas metragens muito loucas. Então, o que eu acredito que um bom nadador, ele consegue nadar 3.800 metros. 3.800 metros, quase 4 quilômetros nadando. Quase 4 quilômetros. Um bom ciclista, ele consegue pedalar até 180 quilômetros. 180 quilômetros. Ininterruptamente. Certo. E um bom corredor, um bom maratonista faz uma maratona. 42, 190? 195. 42, 195 metros. Então, cara, para te fazer um Ironman, tu não basta ser somente bom em uma modalidade. Tem que ser um bom nadador, um bom ciclista e um bom corredor. E tudo no mesmo dia. Sequencialmente. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês aqui. Pô, que bacana, né? O Rafa chamou o Tiagão. O que houve? O que o Tiago tem de diferente aqui para ele estar aqui? Para falar disso. Cara, o Thiago é o coração da equipe do Ambituba. Não tão somente pela motivação que ele nos traz nos treinos, mas pela paixão que ele tem pela profissão. Então, eu quero trazer hoje não tão somente o profissional, Thiago, Bacana. mas também essa pessoa de um coração enorme que não cabe no peito. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais do que esse cara aí. Tiago, vamos abrir o teu microfone aí, vamos parar de falar e o Rafa aqui, já falamos bastante. Para quem quiser assistir até o final, nós temos uma surpresa. E vamos lá. Tiago, como é que é a tua história? Começa a tua aula aí. Como é que é a tua história? Então, eu desde criança sempre gostei muito de atividade física. Meu pai sempre levou a gente muito na Lagoa dos Freitas e jogava nós de cima da canoa e se vira para voltar aí. Então a gente sempre tive um contato muito bom com a água, com o esporte. Meu pai sempre jogou muito futebol, então sempre ia junto com ele jogar futebol. Então meu irmão mais velho jogava basquete. Então o esporte sempre esteve presente na infância, né? Perfeito. E aí, quando de pequeno, assim, que tinha os jogos escolares dentro, que eu estudei no Michel, eu estudei no Colegião, e aí iam os professores de educação física fazer arbitragem, tipo, um dia eu vou querer ser um árbitro desse aí, um dia eu vou querer, olhava o meu professor de educação física, né, nossos mestres lá, um dia eu vou ser professor de educação física, e o destino quis que eu fosse um professor de educação física. Eu acho que eu semeei tanto isso na minha cabeça. Teu olho brilhava? Brilhava, sempre brilhou muito pela educação física. Então, aí eu fui buscar a formação, me formei, sou formado em educação física, tenho 4 especializações e estamos aí no jogo. Massa. E quando é que entra, porque uma coisa é tu gostar de esporte e educação física. Outra coisa é tu se meter nesse tipo de competição. Onde que entra? Como é que tu continua a tua trajetória para chegar no Ironman? Então, eu trabalhei por 8 anos no Criciúma Esporte Clube, né, que é a nossa marca registrada aqui, né, o nosso futebol. Sim. E quando eu saí do Criciúma, eu fui convidado por um dos diretores do clube, né, o Jorge Fernandes, para ser o treinador de triatlon da equipe. Mas não existia equipe, nós tínhamos que formar a equipe, né? Então, porque eu fui um dia em Torres fazer uma prova do SESC, que não tem mais. E aí ele me viu, e aí ele soube que eu tinha saído do Criciúma e ele me convidou para fazer parte como treinador da equipe do triatlon Mamptuba. Só porque eu tinha ido fazer a prova de Torres, mas eu tinha ido fazer em trio, né? Eu fiz a parte da natação, um colega fez a parte do ciclismo e outra menina correu a prova. Eu não fiz a prova inteira.
Eu tava naquela prova. A natação foi casca. Foi muito difícil. É uma prova que a gente entra no mar aberto de barco, aí chega lá dentro, nos 750 metros, o barco manda todo mundo sair, e a hora que ele toca a buzina do barco lá, e todo mundo volta para a costa nadando. E foi uma prova... Foi treinado desde pequeno para isso, né? Na Lagoa dos Freitas, né? Eu já fiz isso várias vezes. Mas Então a gente começa a formar a equipe de triatlon no Amptuba, né? Então a gente não tinha ninguém, a gente tinha alguns atletas que treinavam em outras assessorias. O Rafa era um que trabalhava, né? Treinava com o Marcelo, o Betinho treinava com a outra assessoria. E aí eu detectei que aquela galera ali, que não eram muitos, que eram 3 ou 4, aquela galera sonhava em fazer, já tinham feito o Ironman, quem não tinha feito gostaria de fazer um Ironman. E aí eu pensei comigo, não, já que eu vou treinar Ironman, eu tenho que me submeter a fazer um Ironman. Sim. Então aí foi onde eu fiz muito esforço financeiro, muito esforço físico também para treinar, para fazer um Ironman, porque até então eu tinha uma mountain bike velha, não tinha uma bicicleta, mal sabia que era uma contrarrelógio, uma bicicleta que a gente usa, que é especial para fazer triatlo. E aí fui adquirindo os equipamentos, me inscrevi na prova, e aí fui em 2016 e fiz o Ironman. Quanto tempo foi entre tu decidir que ia fazer e 2016? Eu entrei no clube em 2015 e 2016 eu fiz a prova. Entendi. Não tem muito tempo. Posso abrir um parênteses? Claro. Quem está nos ouvindo, por favor, não vai nessa de começar a fazer triatlo num ano e fazer o Ironman no outro. Não é isso, né, Thiago? Não, hoje o Thiago já fazia prova de triatlo. Na verdade, eu fiz uma ou duas provas, né? Tá. Fiz o longo da federação, Tá. que era aquele 1500, 60-15, com preparação, e mais uma prova de sprint, ou duas de sprint. Entendi. No máximo. A orientação não é essa, a orientação é que comece debaixo das curtas. Não, e a vá orientação a subindo. gente vai passar depois. Não vamos falar pra galera agora, porque senão a galera já vai botar o tênis e já vai desligar aqui o podcast e vai fazer, ó. Quem quiser aprender, quais são as orientações para quem quer aprender a fazer... Vamos falar um pouquinho disso no final? Vamos. Então tá, Fica então, esperto. Importante. Fica aí. Fica com a gente. É porque a história não é assim também. Já foi lá, já fez em um ano. O que tu viu? O que tu vê no meio da prova dessa, por exemplo, treinando as pessoas? Agora eu vou fazer especificamente. Por que tem tanto empresário? Então, Ou é uma visão errada minha? Não, é uma visão correta, né? Tanto é que nesse último Ironman, a gente fomos com 7 atletas, né? Quem não era empresário, ele tem uma vida totalmente parecida com o de um empresário, com muita responsabilidade, não é um profissional que fecha as portas e vai embora. A cabeça dele está processando o tempo inteiro. Então eu acredito muito que pela educação que o treinamento vai dar para esse empresário, dele ter que cumprir a meta num tempo X, porque às 5 horas da tarde ele vai ter que correr. Interessante, né? Que ele vai ter que se educar, ele vai ter que deixar daquela vida de empresário tranquila, que ele acorda às 7 horas, 7h30, toma um cafezinho dele, vai para a empresa. Então não, ele vai ter que se educar, acordar às 6 horas da manhã, ir para o treino de natação, para chegar na empresa, ser mais produtivo na empresa, com menos tempo, né? Porque ele sabe que no início do dia tem treino, no final do dia tem treino de novo, porque ele está inscrito no Ironman e com Ironman não dá para brincar. Caraca. Eu assim, ó... Abre teu coração, fala pra ele. Não teu posso sonho. falar, não posso falar, cara. Eu já ouvi. Já ouviu? Eu já ouvi. Eu já sei. Eu já sei. Tu já sabe. Tu já ouviu de quem? Eu assisti os programas anteriores. Vou apertar a mão de novo. Viu só, Rapaz, viu tem só. um negócio que eu gostei, foi de apertar a mão. Quando eu aperto de mão, o cara é firme, cara. Olha o tamanho da mão dele. Sair na água, chega a fazer fumaça dentro Eu debaixo sei, d'água. nem Né? sabe de nada. Não, é que assim, ó.
Para quem tá escutando, talvez não vai entender assim, mas eu realmente vou fazer o Ironman. Eu vou fazer o Ironman. E essa é a técnica, uma das técnicas que eu aprendi com quem já fez, que foi o próprio Colombo, o próprio Felipe falou. Tem uma das coisas que me fez fazer Ironman foi falar que eu ia fazer. Então, por se comunicar e falar assim, eu vou fazer. Mas mais que isso, eu vejo que essa parte do desafio e do esporte, ele mexe muito com a cabeça. Mas mexe muito, assim, ó, ela parece que amolece a nossa cabeça enquanto tu tá na corrida, quando tu tá no evento ali que exige. E isso é muito parecido com a empresa. A gente até tava comentando, né? Quando eu chego pra fazer o podcast é porque as principais coisas da semana já foram resolvidas. Aí eu até chego assim, sempre falo, assim, que bom. Mas a nossa cabeça, ela é, cara, toda ali, é uma argila, toda hora a gente tem que estar acertando ela, né, dentro da empresa. Então o Ironman ele puxa muito isso. Então, só que tu tem a visão das duas formas, que é do que tu falou, para treinar alguém eu vou fazer. É isso. Qual é a diferença como treinador que tu não tinha antes de fazer e que depois que tu fez, você não, isso aqui é uma grande diferença dentro da prova? Então, assim, a gente tem que lidar com muitas situações, né, inesperadas. Por exemplo, quando eu prescrevo toda uma planilha lá, semanal, quinzenal, por exemplo, de um grande empresário, que é o Felipe Colombo, que é o Jaco, que já fez meio Iron, né? Então eu tenho que entender também um pouco da vida corrida deles, né? Rotina, da viagem, dele. né? Então, esse entendimento, para a hora que eu vou prescrever o treinamento, eu tenho que ter. Né? E aí o que eu peço para eles? Vocês têm que me avisar antes qual a programação de vocês para mim estar prescrevendo. E entender que uma hora ou outra eles vão falhar comigo e que eu vou ter que dar um jeito, né, de, a gente está falhando aqui, a gente vai corrigir dessa maneira. Correr atrás do prejuízo do que ficou. E acredito que na empresa seja assim também. Nem tudo flui mil maravilhas, né? Sim. Então, nosso dia a dia ele é cheio de obstáculos, e ainda bem, porque isso faz a gente evoluir, né? Então, a gente chega para nadar um dia na piscina, a piscina está muito fria ou está muito quente. Então, eu de bate pronto tenho que fazer toda uma alteração de um treino que eu programei, que eu pensei. Não, para aí, se eu botar a galera fazer esse treino numa água quente, do jeito que tá, o pessoal vai passar mal. Não dá. Então a gente tem que administrar esses obstáculos. É que a gente já passa mal com o treino dele. Tá ligado? A gente normalmente já passa mal. Aí se ele força aí. Então, aí eu, como diretor lá do complexo aquático, não tô legal. Caldeireiro, dá uma apertadinha aí para ver se te alivia o próximo ver se hoje ele pega mais leve. Então essa administração desses obstáculos, desse dia a dia, que não é um dia a dia que a gente vai levar sempre 100%, né? Que a gente leva para o treinamento e eu acredito que eles levam para a empresa deles também. Saber lidar com quando a gente sai para fazer um pedal que vai furar o pneu, que a gente vai ter que trocar, Sim. que a gente vai ter que parar, que a gente vai ter que voltar a pedalar e cumprir a meta, que é 100 km, que é 60, que é 70, independente, correr mas a gente tem que correr atrás da meta, né? E depois vai chegar, prever um horário para, vou chegar do pedal 11 horas, vou ter que correr mais 15 km no sol, porque a gente treina boa parte ali em janeiro, fevereiro. Então, essa vontade, essa determinação tem que estar muito presente no triatleta e acredito que no empresário também, né? Faz bastante sentido, né? Ô Rafa, abre teu coração. Cara, então, se a gente começar a falar da vida do Thiago, vai faltar podcast aqui. É? Cara, eu soube que tem parte de história aí que tá reservada, né? Sim, cara, porque assim, o que eu vejo? O Thiago, até ele ser professor de alto nível, como a gente estava comentando aqui, ele não é tão somente triatleta. Ele treina os triatletas. Então ele é um cara de outro nível. Mas antes de chegar nesse nível, que ele chegou por meritocracia, ele já foi juiz de futebol, ele já foi salva-vidas. O que mais, Thiago? Foi a preparador técnico, como a gente falou ali do Criciúma durante muitos anos e tal. E, cara, ele deve ter muita história para contar.
Olha, então... Então quem tem que abrir o coração é o Thiago. Eu acho que o Thiago, cara, ele tem muito guardado aí dentro para nos dizer, para nos falar. Se começar a puxar um pouquinho lá atrás, eu com 13 anos fui para dentro da padaria do meu tio. Com 15 anos ele já botou na frente do caixa administrar 10 funcionários que tinha ali na padaria, porque ele saiu para fazer política, né? Então, depois na frente minha mãe comprou a padaria, e aí quando minha mãe compra a padaria, eu saio para trabalhar na Souza Cruz, na empresa de cigarros. Trabalhei na Souza Cruz, fui... Até um belo dia a gente foi assaltado, assim, aí eu já fazia faculdade de Educação Física, e aí eu comecei a trabalhar com o professor Mazinho no time de futsal da Unesc, no time feminino, né? Então a gente foi campeão brasileiro universitário com esse time de futsal, a gente foi terceiro lugar em Maceió, segundo lugar em São Paulo. E aí eu me formo, e aí a gente monta um time de futsal masculino para jogar uns jogos universitários catarinense. Desse time a gente vai e monta o time de Siderópolis, de futsal, que até hoje o time está lá em Siderópolis, não da forma que era antigamente, disputava o campeonato catarinense. E aí eu recebo um convite para ir para o Criciúma Esporte Clube. Eu trabalho 2 anos no juvenil do Criciúma, 2 anos no júnior e trabalho 4 anos no profissional do Criciúma, até sair para o Mampituba. É a trajetória. Como é que é esse negócio de ser juiz? Aí é difícil. Essa parte é uma parte difícil, assim. Mas eu acho que o tamanho ajudava um pouquinho. Foi um pouco de respeito? Até porque eu era um pouquinho mais larguinho também, porque não fazia triatlon ainda. Sim. Mas já passei por poucos e boas. Quanto tempo tu foi juiz? Tu apitou o quê? Foi em Então, que aí ano? na época de universitário a gente topa qualquer coisa, né? Entendi. Em busca de mais bagagem, experiência profissional, né? A diariazinha do árbitro, ganhava uma gasolina, sempre sobrava uma gasolina no tanque. Então apitava bastante futsal, apitava futebol de campo. Tanto no futsal quanto no futebol de campo eu tive convite para ir para a federação, eu não quis porque aí na época eu já estava fazendo especialização, a primeira, então eu não quis seguir a carreira de árbitro. E aí eu tinha uma filha pequenininha, que é antes do meu casamento agora, Sim. a Maria Eduarda, e aí trabalhava como professor, ACT, né, contratado, com tempo determinado, e aí no verão eu trabalhava de salva-vidas civil, lá na Praia do Rincão, com uns 2, 3 salvamentos aí no currículo. Cara, deve ser pesado, hein? Tu é o salva-vidas mesmo, né? Tu é o herói da praia naquele momento, né? Naquele momento, até tem eu até estava contando esses dias que no 1º de janeiro de 2020 ou 2021, eu estava de folga na praia com a minha filha e teve um afogamento, aí como eu estava próximo, aí eu vi um colega correr para salvar a menina, eu fui junto salvar a menina, assim, e esse foi o mais difícil, assim. O mar estava bem duro, assim, e quando a gente sai, a gente se torna um ídolo ali, né? Imagina, na praia. né? E foi bem marcante, assim, bem bacana. Essa parte aí até... Eu já vi o pessoal que leva a GoPro, né? E tu vê o salvamento em primeira pessoa, tu já viu, Nata? Não. Cara, é assustador. Tem toda uma técnica, né, Thiago, para te poder fazer a aproximação, porque ali o cara tá muito... Chama de judô aquático, né? Faz aproximação para abordar, tu não pode ter um contato muito próximo, porque senão tu pode se tornar outra vítima. Sim. Então tem toda uma técnica para te chegar na pessoa e conseguir tirar, porque a pessoa entra num nível de desespero, a pessoa está morrendo. Sim. Ô Thiago, uma dica que tu pode dar agora, acredito, para que a gente possa salvar futuras vidas nesse aspecto. Eu percebo que, historicamente, tanto nas nossas lagoas quanto aqui no mar também, muitas pessoas foram entrar para salvar outras e acabaram falecendo também. Se eu vejo um afogamento e não tenho, sei até nadar, mas não tenho experiência de salvamento, o que eu devo fazer? Levar alguma coisa que flutue. Alguma boia, que ele possa se agarrar. Surf, e vai lá e entrega para a pessoa. Perfeito. Ponto. Se não tem a técnica, se não tem um condicionamento físico para salvar alguém... Não te mete. Não te mete.
chama alguém, pega uma prancha, pega algum material flutuante e entrega para essa pessoa. Perfeito. Porque é até triste, né? Mas é mais triste, pode ser uma tristeza em dobro, né? Dentro dessa situação. Claro. É o que a gente... E isso é um negócio que muitas vezes acontece bastante na empresa, mas nem vamos falar disso agora. Que eu quero saber outras coisas aí que estão por trás dessa visão do Ironman, que eu acho que é um negócio que faz muito sentido. Quando a gente vem, por exemplo, a gente vai trazer uma consultoria para um empresário e ele precisa fazer algum ajuste dentro da liderança dele, dentro do time dele, dentro da gestão. A gente olha no olho dele, ali dentro tem só um sonho, porque ele não sabe fazer, ele não está preparado, tudo mais. Aí dá 6 meses, dá 1 ano, dá um tempo muito massa, esse cara ele é outra pessoa. Tu vê ele cruzando essa linha de chegada de onde ele queria chegar, tu fala assim, caraca, eu consegui fazer isso. O que tu vê, por exemplo, o que mais muda num cara que vem, por exemplo, numa primeira reunião, fala assim, ó, tô pensando em fazer o Ironman. E aquele cara, o que tu vê depois daquele tempo todo que vocês passam juntos, cruzou a linha de chegada, qual é, não só a emoção, mas o que tu vê que esse cara constrói nessa jornada? A primeira coisa, ele se torna uma pessoa mais confiante. Né? Oh, interessante. Ele se torna uma pessoa que acredita mais nela. É o que eu falo para os meus alunos assim. O treinamento mostra muito o que ele vai conseguir fazer na prova. Sim. Né? Mas quando ele vai lá, eu falo assim, ó, tu vai conseguir fazer a prova para 10 horas e 30. Ah, não, é 1 hora acima disso. Não, cara, vai lá. E quando ele vai lá e faz os 10 horas e 30, às vezes abaixo, assim, ó, viu? Então ele se torna uma pessoa mais confiante, né? Ele se torna uma pessoa mais resiliente. Mais resiliente. Isso, porque a gente, no dia a dia, o treinamento, a gente tem que ter resiliência todo o tempo. Uma vez a gente prescreveu um treino pro Rafa, né? O pessoal que fez ali, vocês fizeram em 2019. Eu passei um treinamento para eles que eles tinham que nadar 4.000 metros na lagoa. Eles chegaram de manhã na lagoa e atravessaram a lagoa. Porém, na hora de voltar, abaixou uma serração que a gente nunca tinha visto. Ó. Cadê a lagoa? Cadê a lagoa? Cadê o nosso ponto de referência para voltar? Então não tinha ponto de referência para voltar. Até ontem o Gabriel estava falando assim, cara, eu apavorei. Aí eu só fiz uma coisa, o Gabriel falou assim, eu fiquei no pé nadando, a gente chama de nadar no pé, atrás, né? Eu fiquei no pé do Canuto o tempo inteiro, porque eu sabia que ele já tinha sido marinheiro e que não ia botar em fria. Então ontem ele falou isso para mim no parque. Então essa resiliência, né? Faz parte do nosso treinamento, o tempo inteirinho. De sair para pedalar, tá calor, no meio do pedal, chove. Né? Chega, vai correr, prevê, vou usar 1 litro d'água, tomo o primeiro litro d'água nos primeiros 10 quilômetros. Então essa resiliência, eu acho que a galera absorve muito assim. Massa. Eu acho que como qualquer coisa, a gente vai fazer a primeira vez, a gente faz meio errado. Mas com alguém treinando, a gente vai administrando melhor nossos recursos. E antes de a gente falar para quem está escutando, né? Quais são os primeiros passos ali de quem está pensando em fazer, se é ter que estudar, se é ligar para ti, correndo, o que tem que fazer? O que tu considera ser um dos segredos do Ironman em relação a não só conseguir completar a prova, mas que fazem toda a diferença para quem às vezes é amador, que achou que era uma coisa e não, tem alguns segredos aqui. Tu consegue imaginar isso? Eu sempre falo que o mais importante que a prova é o processo. É o processo para chegar no dia da prova. Porque a gente estava falando do empresário, ele tem um sonho, né, de ver a empresa dele voando, o produto dele sendo vendido, né? Mas só porque atrás disso aí tem um processo. Massa, cara. Então a gente tem que, primeira coisa, acreditar muito no processo.
né? Acreditar no treinador, acreditar nas pessoas que estão do lado, que estão treinando junto. Não vai me botar em fria, a gente vai para o sul hoje, a gente vai pedalar para o sul. Não vai me botar em fria, não vou te botar. Acreditar num contexto geral, né? Sim. Então, acho que se a pessoa acredita no processo, se a pessoa cumpre o processo, né? Afinal, não é só abrir a empresa. Que né? massa. Tem muita coisa por trás disso aí, não é só chegar lá e fazer o Ironman. Né? Tem um ano de treinamento, ou 2 anos, ou eu quero fazer com X idade, né? Não sei com quantos anos tu vai fazer. Será, né? Será que eu vou falar? Vai ter que ter um processo atrás disso. E quando se começa esse processo? Pode começar hoje, pode começar daqui a 1 ano, mas tem um processo a cumprir. Que massa. Esse é um dos segredos do Ironman. O segredo do Ironman é o treinamento, é esse processo de treinamento que vai chegar lá. Se a gente não cumprir o processo como tem que ser feito, vai chegar na prova, até vai entregar a prova. Talvez não vai entregar do jeito que tu queira, do jeito que tu sonhou, né? Talvez tu não cruze aquela linha de chegada, né? Com aquele gostinho de vitória, talvez seja um gosto um pouquinho mais amargo. Apesar que aquele portal é mágico, é difícil dizer que o gosto é amargo. Mas pode ser que não chegue, né? Pode ser que não chegue. Pode ser que falhe a perna, que falhe por falta de treinamento, de fibra, de alimentação, nutriente. Tudo faz parte do processo e tudo é treinável. E vale a pena pontuar que é uma prova muito longa. E quanto mais longa a prova, maior a chance de dar alguma coisa errado. Eu lembro que quando o Thiago começou com a gente, eu não acreditava muito nele, não. Não confiava muito nele. Aí o cara parece que não tem os trejeitos de um técnico de piscina, porque minha vida sempre foi na piscina, né? Sim. E a linguagem dele era diferente e tal. Aí, rapaz, ele foi crescendo e ele foi se adaptando de uma forma muito rápida, muito intensa, muito profunda, e ele rapidamente conquistou a credibilidade de toda a equipe, não somente da equipe, mas de todo mundo no clube ali. Ao ponto de daqui a pouco ele é assim, vocês não estão sabendo, mas eu vou fazer o Ironman. Em 2016. Eu nem pensava ainda em fazer, eu estava respeitando o processo. Eu digo, esse cara é bem louco. E ele fez e provou o valor dele, né, em sentido como. E não tão somente, como eu falei aqui, como pessoa, mas como profissional também, Thiago. Tu é uma das maiores autoridades de conhecimento no triatlon hoje. Tu tens pós-graduação? Conta um pouquinho pra gente como é que é quanto a isso. Eu tenho 4 especializações, né? Eu tenho fisiologia do exercício, fisiologia e treinamento do exercício. Aí eu fui fazer a pós em triatlon na Unicamp. Eu fui 1 ano para São Paulo e agora na pandemia abri uma pós em endurance, esportes de endurance, aí eu acabei a pós em endurance também. Eu tenho o nível 2 da CBTRI, da Confederação Brasileira de Triatlon, e tenho o nível 1 da CANTRI, que é uma escola americana de desportos, vamos dizer assim. Então, o processo é contínuo, o processo não para. Ele é infinito, né? É infinito. E aí o cara, que eu não acreditava, uma vez chegou na beira da piscina pra mim e falou assim, cara, a gente fez a prova lá, daí o que tu achou da minha prova? Ele pra mim assim, poxa, tua prova é legal, Rafa. Agora eu vou te dizer uma coisa, tu tem que acreditar mais em ti. Eu acredito em ti. Eu digo, professor, eu acredito em ti, tu pode fazer uma natação melhor. Tu tem potencial para fazer uma natação melhor e tu podia dar mais. Mas eu pensei que eu tinha que dosar, porque depois tem que pedalar, depois tem que correr. Não, tu faz e confia em mim. Aí o cara que eu não confiava muito em mim. Sim. E aí eu despertei para isso. A nossa amizade, tenho ele como irmão hoje, mas na área do esporte eu fui e executei conforme eu tinha falado. E até hoje eu olho meu tempo na natação do Ironman e me assusto. Eu digo, como é que eu consegui, cara? Porque a todo momento eu lembrava do Thiago. Como é que pode? Né? E quando eu passei para ele pela primeira volta, cara, ele tava abrindo o vento, eu vi lágrima no olho dele, ele vibrando assim, vai, Rafa e tal. Esse dia até fiz um post, o Thiago deve lembrar assim, sempre ande com as pessoas que acreditam no teu sucesso e que vibram contigo. Esse é o Thiago. Que massa. Massa, né? Mano, tá anotando aí. Um dos segredos do Ironman, eu acho que talvez seria o precioso, né? Eu esperava um monte de coisa, mas processo.
Vamos lá. Para quem tá escutando, tá fazendo agora, tá lá na Hotmart, tá no Mambituba, tá em algum lugar aí fazendo exercício, escutando a gente, vamos lá. Seja qual o exercício que tá fazendo agora, acredita que esse é o processo. É isso aí. Independente, né? E a questão de andar com pessoas que realmente faz sentido. Por exemplo, só o fato de tu tá dando ouvido agora pra gente, né? Estamos falando aqui de um cara que tá com talvez os maiores, não vou falar maiores empresários, porque eu acho que isso fica aberto, mas talvez com os empresários mais consistentes, mais resilientes, mais preparados para o mercado, né? Pessoas que fazem Ironman. E mais o que a gente está aprendendo aqui, Rafa? Cara, além de outras coisas, né? O nível da profundidade que a gente tem nisso e muitas pessoas não conhecem. Né? E como eu falei no início aqui também, o Thiago ele treina esse pessoal que é empreendedor, que é empresário, que é profissional. Ele teve, na minha visão, ele teve um grande desafio nesse outro Ironman, que nós temos um atleta de alto nível, que ele é amador, mas tem tempo de profissional, que é o nosso colega Ciro Damiani, deve estar nos escutando, um abraço, Ciro. Massa. E o que acontece, cara? Ele já tinha feito provas internacionais, ele já foi selecionado para mundial, e agora ele chegou e disse: Thiago, agora tu vai me treinar para fazer o Ironman full. Ele não tinha feito ainda. Entendi. Ele já tinha feito o meio. E ele já era um cara de alto nível. E uma coisa, Thiago, eu acho que é tu treinar o cara e tu dar dica para quem está começando. E outra coisa totalmente diferente é tu extrair o melhor de um cara que já é bom. Aí é totalmente diferente. Fala um pouquinho disso pra gente, Thiago. Quando a gente pega um atleta que, vamos dizer assim, que por mais que ele seja amador, ele foi top 20 da prova, 24, 25 entre os amadores e os profissionais. Então esse cara já tem alguma coisa diferente. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer ele acreditar na gente, né? Então, desde quando ele veio treinar com a gente no clube, eu saí daqui de Criciúma, fui em Uruçanga, conversei com ele, bati um papo com ele e fui buscar quem era aquela pessoa. Porque a gente tem que entender da pessoa, né? Porque Bacana. atrás de um atleta tem um ser humano, Bacana. Né? Tem um pai. Então, vamos entender, vamos ver de que jeito que esse cara gosta de treinar. Né? Porque uma coisa é a gente sair aqui para fazer 100 km de ciclismo, eu e o Rafa, que a gente vai batendo um papo, vai falando das coisas boas da vida, né? Vai falando da família. E outra coisa é tu treinar um atleta que realmente vai treinar para buscar uma meta maior. Então eu costumo, e às vezes quando tem essa galera que vai treinar pro Iron, eu costumo falar: gente, vocês têm um objetivo muito grande lá na frente. O objetivo é um sonho, né, que é o Ironman. Então se a gente não treinar do jeito que tem que ser treinado, a gente vai pifar, vai dar ruim. Então o Ciro foi um desafio muito grande, porque ele é um atleta que tem um entendimento de atividade física, do exercício, da prova de endurance. Ele tem um conhecimento muito grande. Então, assim como os outros atletas vêm sempre com questionamento, então tu tem que estar pronto para dar a resposta imediata para esse cara, pronto para dar um melhor treinamento para esse cara, né? Para todos em si, né? Mas dentro de cada realidade, né? Então a realidade dele era uma totalmente diferente dos demais. A gente tinha, por exemplo, o Zanata, que tinha 11 horas e 40 na primeira prova, ele conseguiu baixar quase que 1 hora no segundo Iron. Então a gente também tem que ter um entendimento desse cara, onde que esse cara quer chegar, como é que ele, né? Então a especificidade é de cada um. Agora, e às vezes a gente pensa que vou treinar um atleta de alto nível, talvez por ele ter um entendimento muito grande se torne um pouquinho mais fácil, né? Do que aquele atleta amador, que às vezes tu tem que ficar puxando, e vamos. Então talvez o entendimento é um pouquinho mais, a fala seja um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim. Sim, a gente leva isso para dentro da empresa, é nítido. Eu estou no meu ambiente de escritório, acaba ficar pensando muito nisso, né? Mas a hora que tu começou a falar sobre tu pegar um cara de alto nível, e aí é um trabalho de ele acreditar em ti, né? Mais um grande ensinamento que a gente está pegando aqui é em correlação à nossa equipe. As pessoas que estão colaborando com o objetivo de cada empresa. Por exemplo, a hora que o empresário entende que para aquele cara
Não só querer crescer, mas querer ser treinado por ti. Que é isso que muitas vezes um líder faz, ele treina outras pessoas dentro da organização para essas pessoas atingir o objetivo dela. Ele às vezes não entende essa parte, que é o quê? Que ele acha que ao comprar a hora dessa pessoa, essa pessoa ela já vai se esforçar ao máximo, ela já vai ser obrigada a fazer o que aquela pessoa acredita, ela acha. Não. A verdadeira força lá, aquela energia que sai de um colaborador, de alguém lá de dentro, que supera o quanto ele está ganhando, está conectado com o quanto ele acredita naquela pessoa que está liderando. É isso aí. Então tu falou, foi lá na casa dele, né? Foi lá e tal. E a gente sempre fala, a gente já passou por isso, né? A esposa do Rafa já veio aqui pro escritório, né? A esposa do Nata já veio aqui pro escritório. Que é o que? A gente traz essas pessoas, a gente quer ir lá conhecer, a gente não vai na casa para não ser chato, mas é a mesma coisa. A gente traz essas pessoas para cá, para essas pessoas entender, essas são as pessoas que estão ali com aquela pessoa que vai estar com a gente toda semana, ela entender para onde é que a gente está indo. Entender as 4 especializações, entender um pouco mais de conteúdo técnico que a gente tem, a visão que a gente tem, para aquela pessoa confiar na gente. Então, essa é uma das visões que talvez poucos empresários entendem, mas que um treinador no calibre que tu tá atingindo, pessoas que tá atingindo, já entendeu. Então acho que é um dos ouros também aqui dentro dessa conversa para a pessoa não só, por exemplo, de um nível maior, às vezes até um nível menor, ela só consegue avançar dentro da tua estrutura, do teu método, né, de treinamento, quando ela confia muito em ti. Então esse momento inicial, a gente sempre fala, não vamos avançar com o projeto até conversar com a Nani. Não vamos avançar com tal coisa até conversar com a tua esposa. Por quê? Pra gente entender o quanto a gente pode fazer junto e mais que isso, acreditar mais. Eu acho que isso faz muito jus às empresas, né? O que tu acha, Rafa? Eu acho que faz total sentido essa comparação com o Ironman. Eu, inclusive... Obrigado. Nata gosta. Obrigado, Nata. Eu, inclusive, quando fui fazer o Ironman, aconselho do Thiago, fala com a tua esposa. Fala com a tua esposa porque tu vai sacrificar a tua vida social muitas vezes, né, Thiago? Tu vai fazer 2 treinos por dia, tu vai sair cedo, vai chegar tarde, e mesmo tempo que tu vai conseguir sair com ela, tu não vai estar disposto porque tu vai estar cansado ou vai estar economizando energia para treinar de novo no outro dia. Sim. Então a esposa tem que estar muito sincronizada com essa vontade, com esse desejo e fazer parte integralmente disso. Porque, cara, é o que eu falava para um colega que fez, falou assim, cara, cuida desse teu mau humor, porque a pessoa fica meio mal-humorada, né? Ah, imagina. Cuida desse teu mau humor, cara, porque assim, ó, não adianta tu chegar, cruzar a linha e não ter ninguém para te abraçar lá, cara. Né? Então tem que ter esse cuidado faz todo sentido. Mas eu quero trocar um pouquinho dentro da área, porque o nosso tempo está correndo. Vai. E eu queria muito, cara, que o Thiago falasse do nosso projeto da Escolinha de Triatlo, cara. Que é a paixão que eu vejo, cara. Que a gente teve recentemente numa competição lá em Jaraguá do Sul. Tem uma pitoquinha desse tamanho que fala que ela faz triatlo, que é a coisa mais linda e tal. E vendo o pessoal crescendo, desenvolvendo e tal, dentro de uma ação social. Fala pra nós, Thiago, como é que é? Hoje a gente tem escolinha de triatlon lá no clube, que vai de 7 a 23 anos, né? Que aí essas de 17 a 23 já é um pessoal de alto rendimento, né? Então a gente tem as crianças terça e quinta de manhã e todas as tardes, né? A gente tem as crianças aí de 11 contraturno da escola que vão lá para o clube praticar triatlo. Foi uma sementinha que a gente plantou também lá dentro do clube e vem dando muito certo. A gente foi para Jaraguá do Sul agora com 20 crianças, mais 4 atletas do alto rendimento. A gente já está colhendo bons frutos, né? A gente tem atrás disso, tem uma ação social muito bacana que o Rafa falou, que a gente tem atletas lá que nunca sonharam em entrar dentro do clube, nunca sonharam ter a bicicleta que eles têm. Então hoje eles são totalmente inseridos dentro do nosso grupo. Se a gente faz um churrasco, eles estão lá dentro do churrasco. Se eles não vão abrir com eles, vocês têm que estar lá junto com a gente. E a escolinha, ela tem uma parceria com a Fundação Municipal de Esportes, né? Dentro do Mampituba, que não tem palavras para falar o que é o clube, né, cara?
e os empresários que ajudam a gente, né? Então o que o Rafa fala assim, essa turma ali que está ali é que faz também tocar essa escolinha. Se não fosse lá atrás eles acreditar na gente, que são esses caras que fazem triatlos, os empresários que patrocinam a nossa escolinha também. Então é um projeto muito legal, muito legal, muito bonito. Desde do sócio até a criança mais novinha, a gente cuida com... Eu trato a assessoria, embora do clube, eu trato como se fosse minha. Eu acho que aí tá... E aí eu tenho o respaldo do Rafa, tenho o respaldo do Jorge, tenho um respaldo do presidente, que, né, quando vai lá, pô, eu não acredito que está desse tamanho, e realmente está, porque sempre foi regado, plantado e regado com muito carinho, muita paixão mesmo. Até porque é um esporte caro, né, Thiago? A gente tem a pretensão de ter um volume bacana de crianças dentro do esporte, e eu acredito, como empresário que sou também, que é uma boa oportunidade de estar investindo nesse esporte, porque como a gente comentou aqui por várias vezes, está linkado diretamente com grandes empresários, onde tu pode dar uma publicidade muito bacana para a tua marca, né? E está ajudando um projeto que é top demais, né, cara? Que vai te dar uma visibilidade bacana. Aí te faço a pergunta, Thiago, tem espaço, se caso eu ou alguém que está nos ouvindo queira estar nesse projeto com a gente, patrocinando, incentivando? Tem espaço. O espaço para nós é infinito, né? O espaço para nós no esporte tão caro. A parte do ciclismo deixa o esporte muito caro. Sim. Não, o espaço é infinito, assim. A gente tem bastante gente que ajuda a gente, mas tem espaço lá no clube para investimento. Para investimento. Quem são essas crianças? Como é que faz para essa criança entrar? Como é que ela é selecionada? A gente divulga muito, né, em rede social, a gente divulga televisão, a gente divulga em rádio. Basta a criança querer ir lá no clube praticar triatlo. Oh, legal. Basta a criança querer ir lá e praticar triatlo. Então a gente tem um quantitativo hoje de 45 crianças. Aí a gente pretende ter uma meta maior para alcançar. Então lá a gente tem, se a criança não tem bicicleta, a gente tem bicicleta para emprestar, a gente tem capacete, né, acesso à piscina. Como é que é o treino deles? Aí vai depender muito da idade, né? Sim. Aí a gente tem uma turma que é iniciação, que é aprender a nadar. Tem criança que não sabe pedalar, que a gente ensina a pedalar. A gente tem uma turma que já é um pouquinho mais avançada, que já sabe nadar. E aí tem a turma do alto rendimento, que aí esses aí, a gente já foi para campeonato brasileiro esse ano, fomos para o Rio, fomos campeões na categoria 17 e 18, com atleta de ação social. Bacana, hein? Top, né? Esse atleta é um atleta muito especial que a gente tem lá. A gente foi terceiro lugar no feminino, no alto rendimento. Pô, bacana. E terceiro lugar na categoria 15-16 com o Arthur, que era um menino que saiu da natação e veio para o triatlon também. 15-16. Quantas crianças tinha nessa competição? Tinha entre 40 e 50 jovens, adolescentes aí, né? Pô, bacana, hein? De alto nível, né? É diferente, né? É diferente. A prova é de como é que funciona a distância? 750 metros de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida. É a prova sprint e é a prova de entrada no triatlon, né? É a distância mais curta que tem no triatlon, essa distância. Será que eu já pergunto agora? Quer fazer uma pergunta, Nathan? Abre teu coração. Tá de boa, tá de boa. Porque eu quero perguntar, né? Porque eu acabei de falar que já sei que tem uma prova de entrada, mas vamos lá, tá? A pessoa decidiu, quero fazer Ironman. Quais são os passos na tua visão que levam um cara que, enfim, tem uns níveis, o cara às vezes não faz exercício, ou ele faz, tal, não sei o quê. Quais são os passos mínimos? Por exemplo, uma preparação de 3 anos, de 2 ou de 1, por exemplo? Vai depender muito do indivíduo, né? Quem é esse indivíduo? Sabe nadar? Não sabe nadar? Já nada bem? Não nada bem? Sim. Né? Então... Não nada tão bem. Vamos começar por isso. Ele nada mais ou menos. Eu acho que ele está se identificando com alguém. Sai fora, Nata. Tá se identificando com alguém, eu acho. Vamos lá. Ele nada mais ou menos. Mais ou menos.
Vamos dizer assim, se mais ou menos ele consiga nadar 500 metros contínuos. Tá. Com uma técnica bonitinha, vamos dizer assim. Tá. Aquela piscina que vocês têm lá é de quantos De metros? 25 metros. Achei que tinha uns 100 metros. Tá, então é ir e voltar 10? 20. Tá. Então vamos dizer que ele consegue fazer. Fazer 20 vezes sem parar. Isso em quanto tempo, mais ou menos? Uns 2 minutos. Não, brincadeira. Não, quanto tempo, mais ou menos? Fazendo bonitinho. O que é? Para fazer o Ironman, para chegar no Ironman. Vamos dizer que tu nadou hoje 500 metros. Né? A pessoa já pedala. Consegue pedalar 100 km aí e consegue fazer uma meia maratona. Vou dizer que ele está muito próximo de fazer um meio Ironman. Tá. Né? Nadou 500 metros, vai nadar 1.900 a prova, mas ele tem um período bom para treinar. Mas o grande porém não está nessas metragens. O grande porém está na maturidade que essa pessoa precisa ter. Perfeito. De chegar no Ironman. Como que eu quero chegar no Ironman? Eu quero fazer uma prova. Eu quero fazer uma prova bacana, que eu cruze a linha de chegada bem, né? Sofrer, todo mundo vai sofrer, né? Mas que eu vou seguir no esporte para sempre, porque é o meu esporte, ou eu vou fazer o Ironman o ano que vem, que não tem problema, dá para treinar e fazer? Dá, não tem problema. Agora, o que eu vou fazer depois que eu cruzar a linha de chegada? Eu vou abandonar a bicicleta, não quero mais brincar disso aqui, Tá. sabe? Então, assim, aí onde entra aquela parte do processo que a gente falou. Vamos fazer um processo bacana aí, um processo de maturação, vamos fazer 2 provas sprint, vamos passar para 2 provas olímpicas, vamos fazer uns 2, 3 meio Ironman, que aí tu vai fazer o Ironman. Com certeza essa prova de Ironman vai ser muito mais firme, vai ser uma prova muito mais gostosa de fazer do que um atleta que não... Né, vou fazer o Iron ano que vem. Então, o período rápido, o cara quer fazer, tá, 1 ano é o período mais rápido, assim, considerando. A prova do Ironman, ela abre inscrição, abriu já semana retrasada, para o ano que vem. Legal. Ela abre 1 ano antes, praticamente. Para dizer assim pro cara, assim, tens 1 ano para treinar. Entendi. Então, se souber de alguém que já nada, vai fazer a prova. Entendi. Agora vai depender muito como ele quer entregar a prova, como que ele quer fazer a prova. Entendi. Eu, se voltasse um tempo atrás, eu talvez não teria feito 2016, talvez teria feito ali 2018, 2019, junto com os meninos, e ter feito todo um processo de maturação bacana dentro do esporte, ter um entendimento melhor do esporte, ter um entendimento melhor de uma prova longa do meu corpo, como eu vou me comportar, né? Talvez eu teria feito um pouquinho mais, mas a causa foi justa. A causa foi justa. Eu precisava entender do esporte para poder treinar. Entendi. Uma pergunta, Rafa, como é que tu fez? Eu fiz em 2019. Isso, mas como é que tu fez a preparação? Tu foi aquele cara de 1 ano atrás ou... Então, tu vê que o Thiago, ele não estava ainda no triatlon, né? E ele fez uma prova lá de revezamento em Torres, eu já estava fazendo aquela prova, que por sinal foi uma das minhas primeiras provas. Você lembra o ano, Thiago? Foi 2000 e... Eu trabalhava no Criciúma ainda, foi 13 para 14? 13 para 14, por Isso, eu estava começando a fazer minhas primeiras provas, né? Em 2014, vamos supor, né? E provas curtas, aí depois a gente foi galgando, né? E aí fiz a distância olímpica, que é o dobro da curta, aí depois fiz um longão, quase morri lá em Jurerê. Depois de pedalar, eu acho que eram mais de 60 quilômetros, não tinha ainda essa, né? Aí depois tive que correr 15 quilômetros. E não estava preparado também. E aí sofri um pouquinho. Pesou. Mas daí também passei por um processo de me desafiar. Não, eu posso fazer melhor. Porque a gente chega muitas vezes com essa vontade, não posso fazer melhor. E aí eu fiz o meio em 2018 para 2000, aí já aconselhado e acompanhado pelo Thiago. E para medir a febre para fazer em 2019 o full, né, que é o Ironman completo, que é o que a gente está se referindo nesse momento. Esse foi mais ou menos a trajetória. Entendi. Foi 5 anos de trajetória para mim poder fazer o Ironman. É um processo de maturação bacana. Tanto é que fez a prova, conseguiu treinar nesse processo de 1 ano sem ter grandes problema de lesão,
sabia o que tinha que comer, sabia como tinha que se alimentar na noite anterior. Isso que faz parte do processo, não é só o treinamento. Saber que tem que dormir cedo, que no outro dia vai fazer 6 horas de treino, vai fazer 5 horas de treino. Então, esse entendimento, o cara já chega mais maduro. Pode começar já, por exemplo, antes de começar a treinar de manhã e de tarde, de manhã e de noite. Essa mentalidade de sono, de alimentação, de ter uma vida mais disciplinada. Isso já visualizando e já começando, talvez, imaginar algumas provas em volta. A gente vai colocando prova, né, a todo momento. Assim, apareceu meia maratona de Criciúma, né, que vai ter em novembro agora. A gente tem uma atleta que fez o Iron agora, aí ela vai fazer a meia maratona de Floripa, e eu falei para ela, faz a meia maratona de Criciúma também, porque o ponto fraco dela é a corrida. Ela já falou que vai fazer o Iron em 2024, já vou fazer. Então, o ponto principal que a gente vai ter que melhorar nela é a corrida. Então, ela é uma atleta amadora. A pessoa gosta, né? Ela saiu agora. Saiu do Iron. E já falou que vai fazer em 2024. Vai fazer a distância, o Challenge, que é uma bandeira concorrente do Ironman, em dezembro. Né? Vai fazer também? Ela vai fazer a prova de dezembro. Eu falei, a gente tem que melhorar a consistência na corrida. Entendi. Então, ela vai fazer meia maratona de Floripa, vai fazer meia maratona de Criciúma, vai fazer uma prova que é do GP em Floripa, que é 1110, se eu não me engano, e vai fazer o Challenge em dezembro. Ela foi a primeira mulher criciumense a realizar a prova do Ironman. Do Ironman. E o Ironman feminino é as mesmas distâncias? Igual, não muda nada. Show, hein? E uma coisa que me surpreendeu nela, talvez o Thiago concorde ou não, foi a capacidade psicológica dela. Psicologicamente ela estava muito bem na prova. Porque é uma atleta que vem de um processo longo de consistência que chegou madura na prova. Que legal, cara. É muito massa escutar isso, Thiagão. É porque eu fico comparando toda hora com o empresário. É muito interessante a maturidade dele quando chega o problema. Que eu acho que essa é a diferença. Quando, por exemplo, lá o atleta, ele sabe que ele tá meio cansado, mas ele tá só em 10 km de corrida ainda. Então ele volta, faz toda uma reprogramação na cabeça dele que é ali, né? E aí o que acontece? Esse empresário, ele também tem mais massa, ele tem mais força, as fibras dá pra ver, a gente fala isso da fibra muscular, mas a fibra mental dele, as sinapses neurais, ele tem mais força. Então, cara, é um cara que vai passar, por exemplo, são provas, né? Até o final do ano. Tem vários empresários que estão passando por várias provas agora. E a maioria, por não ser algo, eu acho que é interessante isso. Até estava falando com a minha esposa. Não falando com a minha esposa... Não falei com vocês. Não, falei com... São vários caras, né? Vários caras. Falei com o Beto Cardoso. A gente tava em Florianópolis, saiu de uma reunião e a gente viu um prédio. Assim, um prédio sendo acabado, sabe? E eu falei assim, ó, tá aqui a diferença de construir um prédio e construir uma carreira profissional, uma carreira artística, uma carreira dentro da tua parte física, que é o quê? A gente não vê. A gente não consegue ver as fibras, a gente não consegue ver o quanto a gente está ficando forte, o que a gente está construindo. Isso aí. Por isso que as pessoas às vezes desistem no meio do caminho. Às vezes, cara, ele já fez mais difícil, que era fundamentar. Agora é só criar processo, por exemplo, para a empresa. Era só melhorar o processo da empresa. Mas porque ele não está vendo que é só subir isso aqui, daqui a pouco botar o rejunte e tá funcionando, já está mais funcional, às vezes as pessoas desistem no caminho. Eu vejo que as pessoas que têm uma visão, talvez agora, pensando assim, da parte empresária agora, que tem uma visão melhor de longo prazo, ela se apaixona mais pelo processo. Quem faz uma base bem feita, pode ter certeza que vai ser muito mais sólido. Muito mais. E aí serve para o empresário, aquele empresário que viu a empresa começar pequenininha, foi construindo a base, né? E vai subindo. E assim no esporte também. Se fizer a basezinha bem feita, ter o tempo para chegar no Ironman, né? Às vezes não precisa ser no Ironman, pode ser no meio Ironman. Sim. Né? Vai depender de qual o sonho, né? O que cada um pode entregar. Pode ser a prova de sprint. Para fazer a prova de sprint eu não vou poder fazer de qualquer jeito se eu estou começando.
Né? Já Hoje tem o Rafa treino. pode ir uma prova de sprint que ele vai entregar a prova, né? Tem uma base muito grande, sabe onde que pode apertar. Então a base bem feita lá em cima vai ser muito mais sólida. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Thiago. Acho que com essa visão, acho que a gente chega aqui nas partes finais do podcast, um registro muito massa. Pro cara que, por exemplo, tá lá, não sei aonde, de São Paulo, de algum outro lugar, que talvez não teria acesso ao Thiago, né? Pra até saber, eu não tava pensando, não sabia que tinha todo esse esporte. Pra quem tá achando também que não só uma maratona, o ser humano ele consegue chegar muito mais longe. Tem até a ultramaratona, o pessoal corre mais 200 km no deserto. Enfim, o ser humano ele é incrível. O Ironman ele demonstra isso, as grandes empresas sendo montadas em gerações, mais de 100 anos existentes, demonstra isso. Então se você está escutando nesse momento o podcast Chefe do Chefe, eu no meio dos Ironmans aqui com todo mundo, eu quero dizer para vocês que independente do que você estiver passando agora, pode ter certeza que vocês têm muito gás ainda pela frente, né? Quando a gente acha que está cansado no meio da prova, Vai. chega a esquecer, né? Esquece. Vai passar no meio da galera, vai dar uma injeção de ânimo e vai embora. É isso aí, eu acho que esse papo aqui foi uma injeção de ânimo, acho que para todo mundo, né? Total. Pra todo mundo. Né, Nato? O que tu acha? Muito bom. Muito bom? Muito bom. Então tá, acho que com essas palavras eu quero abrir aqui a oportunidade. Primeiro, a oportunidade. Para quem talvez quiser uma consultoria tua, eu não sei se tu consegue passar para a galera isso de forma online, acredito que sim. A gente trabalha com a plataforma do TrainPix, que é a melhor plataforma do mundo, né? Diga-se de passagem. O atleta recebe o treino no aplicativo do celular. Massa. Então, o atleta conversa comigo no WhatsApp. Tem atleta no Rio Grande do Sul, tem atleta na Alemanha, né? Sim, Nosso sim. amigo. O Joselito. Que Joselito, na Alemanha, tem atleta. Hoje. Dá um jeito. Então Dá um como é jeito. que faz para ele te achar? Ele vai em alguma rede social? Como é que ele vai em algum e-mail? Pode procurar no Thiago Marcelino Gomes, lá Tá. no Instagram. Instagram, Thiago Marcelino Gomes. Marcelino. Marcelino. Isso. Thiago com TI, tá? Thiago Marcelino Gomes. E no WhatsApp, 48 98425 3034. Ó, fechou, liberou o WhatsApp no ar aqui, tá tudo certo, né? Pessoal íntimo. O cara que se garante, É um né? cara que se garante. Então, assim, ó, você tá pensando em fazer alguma coisa diferente e tal, dá uma olhada, pega um profissional, pega alguém que tá se preparando e mais que isso, tá? É uma coisa que talvez as pessoas não levem em consideração na hora de decidir um profissional. Leva em consideração o brilho no olho que ele tem para fazer o que ele faz. É um cara que nós estamos falando que desde pequeno, lá na escola ele olhava e falava assim, cara, um dia eu quero ser um treinador assim, assim, assim. Eu posso afirmar de todo o coração e tu vai concordar ou não comigo, mas tu é um grande treinador mesmo sem fazer o Ironman. Mesmo sem estar lá, tu é o cara que consegue motivar a galera, tu é o cara que consegue ver as diferenças, porque a tua paixão tá ali dentro. É isso aí. Não é isso aí? Então procura o Thiagão. Se quiser, eu quero ver com o Rafa. É o seguinte, não é nem essa questão aí, é que eu quero comprar uma casa de 20 milhões de reais. Aí, fala com o Rafa, e aí depois o Rafa te fala se vale a pena ou não fazer o Ironman. Onde é que eles te acham, Rafa? Pode me encontrar ali no @Rafael Souza Canuto no Instagram. Ou vou botar meu telefone lá porque eu também me garanto. É 489-9154-3022. Me procura que eu tenho um bom negócio para você. Então pega aí, 48 8843. Ia dar o telefone do Ricardinho agora. Não faça isso. Não, tô brincando. Não, é isso aí. Se quiser me achar, vai no @Carlos Sampaio. E é isso aí. Tiagão, muito obrigado. Já que eu sei que tu é o cara que tem que estar ali, sempre estar ali olhando, pessoal, eu sei que tem um aplicativo, tem tudo, mas nada supera um caderno secreto do chefe do chefe, onde tu vai poder anotar de forma horizontal todos os tamanhos, todas as coisas, fazer um plano secreto. E essa caneta aqui, que é a caneta do chefe, é a caneta que se tu escreveu, o pessoal vai
ter 10 vezes mais sucesso. Só porque tu escreveu essa caneta. Então eu quero te presentear com esse kit secreto aqui. Pra ti é simples, mas é de coração. Muito obrigado. Obrigado. E é isso aí. Quer falar mais uma coisa? Agradecer a oportunidade, agradecer o convite do Rafa, né? À disposição. Estou te esperando para treinar. Oh, misericórdia, cara. Misericórdia essa Podemos parte. começar pelo sprint, tranquilo. O Rafa se compromete em fazer a prova junto, né, Rafa? Com certeza, Meu Deus, cara. com Meu certeza. Deus, o pessoal tá apertando Aqui, aqui. e diga-se por passagem, com o Felipe Colombo, eu tinha feito uma promessa aqui no ar para ele, né? Que eu estaria lá no momento Verdade. da chegada dele, e lá estive. Verdade. E nos emocionamos juntos, foi muito bacana. Vamos renovar essa promessa? Na tua primeira prova, eu não tô somente vou estar te esperando na chegada, eu vou fazer a prova contigo. Oh, o Iron Man? Também? Não, peraí, vamos ver o Calma. que... Ai, não, ai. Sprint, vamos ver o sprint. Primeiro, vamos Peraí, primeiro só com a deixa- promessa do Tá, sprint. peraí, eu sou O negócio um cara agora comprometido. aflorou a emoção Só aqui. me agora, explica, peraí. o que é o sprint? Só pra eu entender. É aquela prova mais curta, É vai lá. a prova mais curta, é a prova de entrada. 750 metros de natação, Tá, 20 de ciclismo tá. e 5 de corrida. Ah, legal. Não, então tá, então vamos. Fechou. Fechado. Fechou. Vamos fazer juntos a prova. Fechou. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Depois disso aí, não deixei meu WhatsApp, mas deixei aqui meu muito obrigado pra vocês, falando que eu vou fazer esse sprint aí. E vamos fortalecer aí. Bota aqui embaixo o que vocês vão fazer. Se é Ironman, se é sprint, se vocês já fazem também, queremos saber. E o que vocês acharam desse podcast. Um abraço pra todos vocês, um beijo no coração. Rafael, Thiagão e até a próxima.